Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já se inscreva no canal e deixe o like. É muito importante também que você ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. E também o comentário, a sua opinião é muito importante para esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. E hoje estamos aqui com a Revista Oeste, todos os créditos ao canal da Revista Oeste. E sem enrolações, vamos pro vídeo. Núcleo crucial da suposta trama golpista. Dos 8 sentenciados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu. Isso porque ele conseguiu manter os benefícios do acordo de delação premiada, que estabeleceu penas de 2 anos de prisão. As penas só podem ser cumpridas após o término do processo, com todos os recursos analisados pelo Supremo. A expectativa no tribunal é que essa fase se encerre ainda neste ano. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente exibia ali, então, os 8 réus desse núcleo 1. Ontem, então, encerrou o prazo para apresentação de recursos. Mauro Cid foi o único, então, que não apresentou, não apelou, né? Não apresentou recurso. E agora, então, foi marcado esse julgamento em plenário virtual, sem discussão presencial ali entre os ministros do Supremo, como houve no julgamento ali, onde foi dada, né? Foi prolatada a sentença. Chama atenção esse julgamento virtual. E também tem a questão do ministro Luiz Fux, que não deve participar da análise dos recursos, desses recursos que foram apresentados, o que em tese, Piotto, até ouvindo alguns juristas, pode abrir margem para contestações por parte da defesa, mas a gente tem que aguardar como é que essa primeira turma vai proceder em relação à participação ou não do ministro Luiz Fux na análise desses recursos. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite, Cauti, Ana, querida, todos que nos acompanham. Vamos começar, talvez, pela questão mais estrutural aí. Plenário virtual é uma excrescência jurídica. Não dá para justificar plenário virtual. Já acabou a pandemia, já acabou qualquer outras coisas. Bom, enfim, até dependendo do momento, um ministro pode estar viajando, por alguma razão, participar de uma conversa, de um debate ali, usando videoconferência, faz sentido. Agora, votação, julgamento no plenário virtual, sem que haja debate na corte, na última corte, neste caso é apenas uma turma, ainda assim, dentro do Supremo Tribunal Federal, isso é uma excrescência jurídica. Mas isso acontece. Vários dos condenados pelo dia 8, ou até aquele momento acusados do dia 8, o advogado apresentava a defesa no último minuto de uma hora, no primeiro minuto da hora seguinte saía, por exemplo, o resultado da sentença. Que defesa que foi analisada pelos ministros? Neste caso aqui, provavelmente, espera-se, até pela importância dos réus, e o que já contraria a lei brasileira, que todos devem ser tratados de forma igual, todos são iguais perante a lei, mas isso não acontece, que os ministros talvez deem uma olhada nas alegações dos advogados, que, convenhamos, fizeram um trabalho hercúleo durante o julgamento. Apresentaram todas as evidências de um processo que não parava em pé, de uma acusação que não parava em pé, de uma denúncia que não parava em pé. A começar de todos os problemas, ser julgado dentro do Supremo, embora não tenha foro especial, o caso do ex-presidente especialmente, mas também todos os outros que não são ministros, não são deputados, não havia um presidente da República, ou seja, todas as séries de arbitrariedades e abusos foram apresentadas. Essas séries todas foram apresentadas pelos advogados. Nada daquilo convenceu 4 dos ministros. E o voto do ministro Fux foi lá e derrubou toda a acusação. Agora parece que vai ser apenas protocolar. Nada vai ser aceito, ou se alguma coisa for aceita, vai ser também perfumaria jurídica. E o Lula disse ao presidente Donald Trump que o Bolsonaro teve amplo direito à defesa devido ao processo legal e que ele, Lula, julgado em 3 instâncias, é que não teve. E tem gente que está achando que o Trump já trocou o Bolsonaro pelo Lula, sei lá, baseado em quê, mas enfim. Temos aqui só uma fase protocolar desse Supremo Tribunal Federal que deixou de ser tribunal, me parece, há muito tempo. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meus amigos Cauti, Piotto, Ana, minha grande parceira, boa noite a você que nos acompanha. Julgamento que a gente já sabe qual será o resultado, não é um julgamento.
Não é um julgamento, é uma mera formalidade. Se eles fossem de fato preocupados com a lei, os ministros, eles receberiam esses recursos, como aconteceu no Mensalão em 2012. Eles atenderam a vários, usaram esses embargos infringentes e tem outro. De declaração, é esse agora que foi apresentado. Mas esses recursos que virão, eles não vão dar a menor importância. Serviram como uma espécie de habeas corpus para vários criminosos do Mensalão. Agora não, a gente já sabe como vão votar, como é que se vota, e ainda a distância é que eles perdem completamente a vergonha. E o pior de tudo é a gente saber que esse processo vai ser anulado. Sim. Vai ser anulado. Como disse o Piotr, ele não tem validade legal. Tá? Não é um processo. É uma coisa arranjada. É o passo final na longa trajetória aí, que foi montada para que o Lula voltasse à presidência e o Bolsonaro fosse afastado da vida política. É isso. Bom, e a primeira turma do Supremo marcou para a próxima semana também o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O caso também será analisado no plenário virtual entre os dias 7 e 14 de novembro. Nessa modalidade, então, os ministros registram os votos sem o debate presencial. Além de Moraes, que é o relator, também integram o colegiado os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Talhaferro é investigado por vazar mensagens de servidores dos gabinetes de Moraes no STF e também no TSE. Segundo a PGR, ele teria repassado os diálogos à imprensa entre os meses de maio e agosto de 2024. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusa o ex-assessor de violação de sigilo funcional, coação, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. 2 julgamentos, então, importantes marcados para a semana que vem. A gente abriu o programa trazendo aí o julgamento dos recursos, né, da defesa de Jair Bolsonaro e dos demais réus, e agora o julgamento da denúncia envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. Um julgamento que não vai decidir mérito da questão, nem sobre culpa e absolvição, mas apenas se existem elementos suficientes para abertura de uma ação penal. E aí, se os ministros decidirem que sim, que há então elementos suficientes, o Eduardo Talhaferro passará então a ser réu na ação penal. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Caute, Piotr, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, quando o Talhaferro deu uma entrevista aqui para a gente, porque esse termo que eles estão usando, mensagens sigilosas, em todas essas peças contra o Talhaferro, eu perguntei para o Talhaferro o que significa isso, mensagens sigilosas. Se ele tirou essas mensagens de algum servidor governamental, ultra secreto, ultra protegido contra cyberterrorismo ou inteligência estrangeira. E ele disse não, são mensagens de WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Se o governo ou o Talhaferro não foi orientado para que mensagens não fossem trocadas em grupos de WhatsApp, ou o governo brasileiro precisa aprimorar mais o seu sistema de mensagem, porque mensagens em grupo de WhatsApp, mensagens importantes sobre a queda da República, o ataque à democracia, e golpes, e urnas, e assassinato em massa em grupos de WhatsApp. Enfim, o outro ponto, Paula, o meu comentário é rápido em relação a isso. Se o Talhaferro ele tem o foro por prerrogativa de função, e a gente não está sabendo, porque um processo que vai ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal
diante de um assistente do ministro, é uma pergunta sincera. Eu não sei se o Eduardo Talhaferro tem o foro por prerrogativa de função, como o ex-presidente Jair Bolsonaro também não tem, tanto que o ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância lá no Paraná, lá em Curitiba. Ele foi para o TRF4 também de modo estadual. Depois ele chegou no Supremo. Então é uma pergunta, eu não sei, queria jogar essa pergunta para vocês, se o Talhaferro tem o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, para que o STF possa pegar esse caso para eles. Pois é, parece que o STF tem um imã ali para atrair quem quer que seja, né? Conforme a conveniência. Carlo Cauti, muito boa noite. Seja bem-vindo, Cauti. E mais uma vez, plenário virtual, né? Para evitar o debate presencial, televisionado pela TV Justiça, embora agora a primeira turma tenha virado ali um chá das 5, né? Com a saída do ministro Luiz Fux, que foi para a segunda turma do Supremo. O Cauti, mais uma vez, a gente sempre pergunta quando entra nesse caso da Vaza Toga, né? Como é que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, todos envolvidos, não estão sendo investigados, pelo contrário, quem está sendo investigado é quem apresentou, quem denunciou todos esses crimes e ilegalidades. Boa noite, Cauti. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Piotto, Ana, o nosso público. Talhaferro está sendo acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por ter enviado supostamente informações via telefone, ou seja, a revolução será um zap, é isso? Derrubaremos o regime via WhatsApp, é isso que estão falando? Porque é ridículo tudo isso. Primeiramente, só para complementar aquilo que justamente a Ana estava salientando, Talhaferro não tem foro privilegiado, não tem o Supremo nenhum tipo de jurisdição sobre ele. Eles estão inventando, na base do artigo 43 do regimento interno, que ele deveria ser processado, que inclusive ele nem era funcionário do STF, do TSE. Então, nem do mesmo tribunal é. Então, o artigo do regimento interno do Supremo diz que crimes supostamente cometidos dentro das dependências do Supremo poderão ser investigados pelo Supremo, e o cara nem estava no Supremo, estava em outro tribunal. Então, começa por aí. Então, não faz sentido nenhum tudo isso. Mas em nenhum dos processos que o STF iniciou na base desse artigo, iniciando pela censura contra a Cruzoé, né, pela famosa capa O Amigo do Meu Pai, o inquérito das fake news também foi baseado nisso, entre outros, nada disso é legítimo, muito menos o processo contra o Talhaferro. Ele está sendo, com essa acusação, de fato ameaçado, pressionado para que ele pare de continuar divulgando aquilo que ele tem, né, na sua disponibilidade, no seu telefone, nos seus HDs, informações sobre as ilegalidades, as arbitrariedades, os absurdos cometidos pelo Alexandre de Moraes, pelo seu gabinete e pelos seus colaboradores. Lembramos que graças ao Talhaferro, que a gente soubemos da famosa frase, use a sua criatividade. É graças a isso que sabemos os excessos que foram cometidos de forma continuativa pelo gabinete do Moraes. Então, ao invés de analisar o mérito da coisa, o que foi feito, pedir desculpa para o Brasil e anular todos os processos ilegais que foram criados na base daquilo que foi divulgado, revelado pelo Talhaferro, agora eles querem acusar o mensageiro, né? Eles querem calar o mensageiro que agora está também, como muitos outros brasileiros, exilado, nesse caso está na Itália. Então é mais um caso, é mais um episódio que, como o Augusto estava falando, vai contribuir para a anulação de todos os processos por manifesta ilegalidade e arbitrariedade por parte do Supremo Tribunal Federal. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante pra gente. Deixa aí um bom dia, uma boa tarde, um oi, que vai ajudar demais esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições em meio ao mandato na Argentina não dão vitória esmagadora a Milei com conquista histórica para a direita nos países. A partir de agora, com a maioria do parlamentar, o bloco governista põe fim no ciclo imunológico colunista na política argentina.
Eleições do meio mandato realiza nesse domingo, dia 27, na Argentina, resulta em uma vitória achapante para o presidente Javier Milei e seu partido Liberdade Avança, que conquistou mais de que 40% dos votos, pavimentando uma maioria histórica do Congresso Nacional. O resultado está sendo descrito por aliados com sua virada épica, externada como marco definitivo na ascensão da direita no país após décadas de domínio no peronismo e da centro-esquerda, com mais de 90% das urnas apuradas. O bloco governista assegurou 64 cadeiras na Câmara dos Deputados e aplicou significativamente sua força no Senado, vencendo em 6 das 8 províncias com vagas. Disputa de desempenho superam a projeção de todas as pesquisas divulgadas nas últimas semanas, apontando uma disputa equilibrada com a coalizão peronista Força Pátria derrota em uma cerca de 24% dos votos, apenas 31 assentos na nova composição na Câmara. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like aí antes de sair do vídeo. E comente aí que para esse vídeo chegar para mais pessoas. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima.